As pessoas não têm mais liberdade religiosa, né? Isso me lembra dentro da Bíblia, né? Que isso está próprio falando lá sobre esse Deus que ensina os seus filhos, né? A aniquilar pessoas de outra religião. Simplesmente só porque alguém lhe convidou para ir para sua religião, você deve tirar a vida dessa pessoa. Porque o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, ensina isso. E o mesmo, né, que é a escravação religiosa desse Deus, é que as pessoas da religião lá, né, religiosa, por esse Deus, que acreditavam nesse Deus, entravam em outras terras de outras pessoas, de outros povos, de outros deuses, e pegavam as meninas virgens para abusar, né, e fazer aquelas. Então, para você ver que, independente de a pessoa ter religião ou não, né, a pessoa tem que aceitar o convite de outra religião, de outra pessoa de outra religião. Aí ela não respeita a sua religião. Se você tiver sua religião, se a pessoa convidar você de outra religião, você deve ir para a religião dela só porque ela quer. E se tu não aceitar, vai acontecer alguma coisa com você. Quantas famílias já foram perdidas, amizades foram perdidas só simplesmente por você não ter aceitado o convite da sua religião. Ou simplesmente porque você não acreditou mais na religião, ou porque você não acreditou no mesmo Deus, ou enfim. Quantas vezes destruições de família por causa de religião? Você impor religião no outro, né? Ou você ser perseguido porque você não acredita na religião, ou porque você não segue a mesma religião, né? Pra você ver que a gente não tem liberdade religiosa nesse país. As pessoas querem impor as coisas delas pra goela abaixo, né? Sem você simplesmente você tem que acreditar só pra agradar elas, né? E você não é porque você gosta, porque você quer. É porque elas querem que você acredite no que eles querem que eles acreditam. E se você não acreditar, né? Aí eles vão lhe perseguir, vai olhar pra você torto, vai te julgar, né? Muitas vezes você vai perder minha amizade, perde a família por conta desses julgamentos, por conta que a sua mãe e seu pai não aceitam, que você não quer seguir a religião dele, ou simplesmente porque você não quer mais acreditar mais em nada disso, né? Quantas famílias perderam por conta de não ter a liberdade religiosa, né? E aí nesse país ainda conta, né? Ainda conta muito, né? E ainda prega Estado laico, né? Que é para as pessoas terem decisão, elas podem ser o que elas quiserem, acreditar no que elas quiserem. Mas não é bem assim, né? A gente não tem país laico, né? Até porque o país tem 95% de cristão, né? E é um país que você vê que é um país mais preconceituoso, um país que persegue outras pessoas, tem mais preconceito, aumento tem o maior número de homicídios, né? Comparado com os outros países que não são tão religiosos, né? Que não tem cristão por lá, nem crente. E é um país que é uma vergonha, que o povo quer impor a religião delas a goela abaixo das pessoas, quer aceitar. Se você recusar, Deus vai pesar a mão, ou eles querem pôr medo em você, né? Porque Deus vai castigar, porque Deus vai acontecer. Se você não for pelo amor, você vai pela dor. E eles querem que você acredite no que eles querem que você acredite, né? E você não tem mais decisão própria, mas eles querem pôr a decisão deles em você, né? E você vê que o país fica criando mais religiosos,
fica nascendo muito religiosos, nascendo, e vai mudar o país, a quantidade de pessoas religiosas nesse país, né? Porque não, né? Não vai mudar nada. Os números de homicídio, né? Você já entendeu, né? Números de abusos, né? Você vê que nesse país só aumenta, né? O número desses casos só aumenta esse país. O Brasil só aumenta os números, né? Então, você vê que ter religiosidade, acreditar em Deus, acreditar em religião, no cristianismo nesse país, vai adiantar de quê? Vai mudar o país? Vai melhorar? Né? Vai só ter mais pessoas fanáticas, religiosas e que faz o mal ao outro, né? Enquanto o país ateu não vive fazendo mal ao outro, com taxa de homicídio, né? Mas o país religioso faz, né? Então eu vou reagir mais um vídeo aqui de Geise Ferreira, né? Falando sobre esse assunto do funcionário ser demitido simplesmente porque o seu patrão convidou ele para ir para a igreja e ele falou que não estava sentindo bem para ir e ele foi demitido só por conta que não aceitou ir para a igreja. E ele vai dar a opinião dele, reagir, e também o Antônio Miranda também. Então, deixe a opinião de vocês nos comentários, que eu quero saber. Bora pro vídeo. Se inscreva aqui no canal, compartilha. É isso. Se quiser ser humilde e ficar todos os dias no culto, você tá... Não, eu só não tô me sentindo bem de participar hoje. Deixa eu falar, mas você não tá bem pra ficar num culto, você não tá bem nem pra estar dentro da empresa. Não, tudo bem, não vou debater isso, não. Aí ele mandou embora, eu demiti, porque eu não quero participar do culto. Sim, meu querido Brasil, eu preciso falar para você diretamente aos teus ouvidos. Eu vou falar aqui sobre algo extremamente revoltante, ultrajante. Na verdade, um ato criminoso de intolerância religiosa disfarçada de uma coisa chamada fé. Na verdade, um crime contra a liberdade. O que eu vou falar para os meus telespectadores é sobre um vídeo publicado por um funcionário demitido única e simplesmente por ter se recusado a participar de um culto evangélico na empresa onde ele trabalha. Isso, Brasil, não é apenas um caso de abuso de poder, mas é uma afronta direta à Constituição, à moralidade e à decência mínima que se espera de uma sociedade civilizada. E o mais repulsivo disso, sabe o que é? Tudo isso vindo de um patrão que diz que é cristão, temente a Deus. Então eu posso ir embora. Amigo, já tá liberado, já deve ser terrível, não. Mas tudo isso eu conto pra você logo após a nossa... Os dias no culto, você tá... Não, eu só não tô me sentindo bem de participar hoje. Deixa eu falar, mas você não tá bem pra ficar num culto, você não tá bem nem pra estar dentro da empresa. Não, tudo bem, não vou debater isso, não. Aí ele mandou embora, eu demiti, porque eu não quero participar do culto. Aí você tá entendendo, Brasil, que eu tô falando pra você? Cara, isso não é apenas uma afronta ao direito à liberdade religiosa. É um abuso de autoridade. É um ato de assédio moral, um crime contra a dignidade da pessoa humana. Senhores, por favor, vamos acordar. E sabe o que é pior de tudo isso daí, Brasil? É esse patrão que impõe sua fé aos outros. Provavelmente é um cara que se vê como um homem de Deus. Estou prestando um serviço espiritual, evangelizando, convertendo pessoas. Mas que Deus é esse que ensina a forçar crenças goelas abaixo? Fala pra mim. Que Deus é esse que justifica a perseguição àqueles que não compartilham da mesma doutrina? A resposta é simples, Brasil, não é Deus, é poder, é autoritarismo mascarado de devoção. É o que eu trago, por exemplo, no meu outro livro, que está saindo agora daqui a 3 meses aproximadamente. O livro A Psicopatia do Deus de Israel. Eu vou desmascarar todos aqueles personagens que agiram supostamente em nome de Deus para assassinar pessoas, para perseguir, para aniquilar,
bruxas, feiticeiras, cartomantes, adivinhadores e tantas outras coisas por aí. Eu vou desmascarar, desnudar e mostrar que esses caras são terroristas. Terroristas mesmos, assim como você vê na Al-Qaeda, assim como você vê nas outras facções ligadas ao islamismo xiita. Então, quer dizer, esse livro, meu amigo, vai quebrar os pés e as mãos do cristianismo, do judaísmo e do islamismo também. Esse livro aqui, junto com a psicopatia do Deus de Israel, vai ser o maior fenômeno brasileiro produzido aqui no Brasil. Pode acreditar no que eu estou te falando. Pode acreditar que vai desmoronar mesmo, tá certo? Então, o que está acontecendo é justamente isso. É uma guerra de poder. É uma guerra onde eu tenho uma religião superior a você. É uma guerra onde eu sou de Deus, você é do diabo. Eu sou luz, você é trevas. Eu sou ovelha, você é bode. Eu sou filho de Deus, você é apenas simplesmente uma criaturinha de Deus que precisa de mim, das minhas orações, das minhas mãos levantadas para que Deus possa fazer alguma coisa por você. Você está perdido, eu estou achado. Você vai para o inferno, eu vou para o céu. Você precisa da graça do meu Deus, do meu Jesus, porque somente o meu Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nenhuma outra religião vai poder chegar aos céus se não for pelo meu Jesus que eu creio. A superioridade, a megalomania, problemas psicológicos, emocionais gravíssimos. E você não vê isso. Você não percebe isso. Parece que as coisas estão na sua frente. Aqui é um palmo acontecendo de você e você não percebe. É impressionante um negócio desse. Entende mais ou menos? Quer dizer, é o povo dizendo aqui, por exemplo, olha, não deixe nenhuma feiticeira viver, não tenha piedade dela, aniquile. Aí eu pergunto para você, ó, isso aqui está escrito no Alcorão, você concorda? A pessoa diz, não, de maneira nenhuma, que isso? Isso é uma barbaridade. Isso está escrito no Alcorão? Não, de jeito nenhum. Olha, Hitler mandou massacrar todas as crianças, filhos de judeus, massacrou tudo, acabou com tudo. Você concorda com isso? Não concordo. Isso é imoral. Isso é uma coisa pavorosa. Isso não é de Deus. E se eu dissesse que isso tudo está na Bíblia? Ah, se está na Bíblia é porque realmente Deus sabe o que faz. Você não sabe o que diz, não questione, cala a boca. É assim mesmo. Não são terroristas. Moisés é homem de Deus. Quer dizer, você entende como é que você passa pano para as coisas? Dessa forma, meu querido. Veja, se o mesmo patrão... Agora, veja o que é que vai acontecer. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se o patrão... Olha isso agora que eu vou te contar. Agora vai ser sério. Se a empresa fosse comandada por um muçulmano, exigindo que todos os seus funcionários rezassem, voltados para Meca, 5 vezes ao dia, haveria um clamor nacional contra isso. Os pastores estariam nas redes sociais processando, caindo dentro. O Ministério Público, meu Deus dos céus, estaria processando o muçulmano. Como é que pode? Colocando os seus funcionários de joelhos dobrados para Meca 5 vezes? Isso é um absurdo! Agora, é um cristão. Ah, não. Cristão é? Pai do Senhor, irmão. Glória a Deus. Ministério Público? Não vi nada de grave, não. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tava falando da minha fé. Eu sou advogado, sou promotor de acusação. Tá tudo bem, eu também tenho uma fé. A juíza vai falar o quê? Não, a juíza eu sou católica. O homem fez certo. Que isso? Não. Mas fere a Constituição. Dane-se a Constituição. Você tá entendendo, meu irmão? Se fosse, vamos pensar, vamos mais aprofundado agora. Se fosse um bandista obrigando aos seus empregados a participarem de rituais
a revolta seria instantânea nas redes sociais. Mas quando se trata da prática de um evangélico, aí muitos tentam relativizar. Não, vou ficar calado. Pergunta quantos pastores vão fazer vídeo sobre isso. Vai lá! Arrocha, veja nas redes sociais quantos pastores estão falando disso aí. Hã? Não. É a favor deles, meu compadre. É a favor deles, meu querido. É a favor deles, meus camaradas. É dessa forma. Então, quer dizer, pura hipocrisia, cara. Isso não é normal. Isso não é, no mínimo, aceitável. Isso não é cristianismo, isso é tirania. A mesma coisa que eu mostro no meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel. O que esse empresário fez não apenas desrespeita a liberdade individual, mas também desonra a própria fé que ele diz professar, Brasil. Se o Evangelho supostamente ensina sobre amor, respeito e livre-arbítrio, então este senhor aí não é um cristão, mas é um déspota, travestido de religioso. E quer que eu te diga uma coisa, Brasil? Vou te dizer para você que está me ouvindo aí agora. É fundamental que a Justiça do Trabalho intervenha nesse processo, de maneira rigorosa nesse caso também. Esse funcionário deve ser indenizado. E essa empresa precisa ser exemplarmente punida. A fé, eu vou te explicar o que é a fé. A fé é um direito, não é uma obrigação. E nenhuma crença pode ser imposta sob a ameaça de perda do sustento de alguém. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero muito e de todo o meu coração que você, do outro lado, tenha entendido a perspectiva e a expectativa, o objetivo, a missão deste canal. Eu não estou aqui para abalar a sua crença, não. Eu estou aqui para que você possa... Vamos ver aqui, deixa sua opinião. Brasil, funcionária demitida após se recusar a participar de um culto evangélico na empresa, fora do horário de expediente. Rapaz, isso aqui é o quê? Escravidão evangélica? A gente virou uma teocracia, né? A gente virou uma teocracia escravagista. O cara, depois do expediente, tem que ficar no trabalho, né? E ainda participar de um culto. Que isso, gente? Isso aqui é um absurdo, absurdo. E vou te falar um negócio. Isso aqui parece que não é só nesse local, não. Esse local foi um rapaz que ele gravou e ele não quis participar. Tem locais que os funcionários fazem isso e não denunciam, né? Com medo de perder o emprego. Ou que denunciam, mas não filmaram. Ele teve a coragem de filmar. Parabéns ao rapaz que filmou. Se você quiser ser humilde e ficar todos os dias nos cultos, você tá... Não, eu só... Se você quiser ser humilde e ficar depois do expediente, depois do horário de trabalho, aqui no culto para sofrer lavagem cerebral, né? Independente de qual seja a sua crença, a sua religião, ou se você não tem religião, ou se você não tem crença, você vai ser humilde para ser obrigado a ficar aqui no culto que eu tô mandando, você entendeu? Então o cara tá obrigando o funcionário a ficar num culto, cara. Depois do expediente, cara, isso é surreal demais. Cara, isso é um nível de loucura, assim, cara, é inimaginável um negócio desse, velho. E o cara vem falar de humildade. Se você for humilde pra ficar depois do horário de trabalho. Aí complica, né, meu colega? Aí não tem condições. Que isso, gente? Isso é escravidão. Que isso? Obrigar o cara a ficar depois do horário de expediente. Rapaz, isso aqui dá um processo lindo, hein? Se o juiz não der a causa pro rapaz, meu irmão, aí é que o Brasil já tá no mar de corrupção, de religião, que não tem mais condição. É só fechar o Brasil e entregar as baratas aí. Não tô me sentindo bem de participar hoje. Não estou me sentindo bem para participar hoje, só isso. Então, o rapaz não queria participar só naquele dia, porque não tá se sentindo bem. Né? Olha a cara aqui do malandro aqui, ó. O cara falou, não tô me sentindo bem para participar hoje, só isso. Com medo do patrão, né? Aí o patrão não liga não, ó. Se você não tá bem pra ficar num culto, você não tá bem nem pra estar dentro da empresa. Eita ferro, se você não tá bem pra ficar num culto, você não tá bem nem pra ficar na empresa. Aí não tem condições, galera.
O cara, ó, olha só quantas coisas erradas. Primeiro, obrigar a participar do culto. Segundo, depois do expediente, quando o cara deveria ir para casa, né? A gente não sabe. A gente sabe que o trânsito é foda, né? Às vezes a pessoa fica 1 hora, 2 horas até chegar em casa. O cara tá falando que não tá bem. E o cara falou assim, se você não tá bem para ficar no culto, você não tá bem para ficar na empresa. Então, condicionando o fato dele ter que estar disposto a ficar no culto mesmo não estando bem. E isso é uma condição para ele estar na empresa. Cara, isso aí é o absurdo do absurdo, mano. Isso aí é... Rapaz, isso aqui dá um problema, dá um probleminha. Dá um probleminha, meu corego, que você não tem ideia. Rapaz, então a pessoa não tá se sentindo bem. Vamos dizer que ela tá passando mal. Ela é obrigada a ficar no culto. Senão ela perde o emprego. Caraca. Esses aí são os valores cristãos da família conservadora, né? São os valores de Jesus. Respeita, meu colega. Respeita. Tudo bem, não vou Ok. debater isso, não. Rapaz. Aí ele mandou me embora, eu demitido, porque eu não quero participar do culto. O rapaz foi demitido porque não queria participar do culto, né? Isso aí deve ter tido conversa antes, tá? Isso aí deve ter tido várias conversas antes e ele expôs esse lado aí, né? Complicado, hein? Então eu posso ir embora. Amigo, já tá liberado, já era você ter ido. Não, tá. Ó, Se você quiser ser humilde e ficar todos os dias nos cultos, você tá... Não, eu só... tem que ser humilde e ficar todos os dias, né? Então repara que já teve a conversa antes, né? Que o cara já tinha mandado ele embora antes, né? Ali ele só pegou o finalzinho, né? Ele gravou, ele foi esperto, gravou pra poder ter prova, né? Ter respaldo. Não tô me sentindo bem de participar hoje. Olha aqui, o teto preto, né? É aquela moda agora, né? As igrejas agora tudo de preto, né? Deixa eu falar com você, se você não tá bem pra ficar num culto, você não tá bem nem pra estar dentro da empresa. Tudo bem, não Que vou isso, debater isso, não. Rapaz. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui, ó. Mércia falou assim, ó. O Ministério do Trabalho vai amar essa causa. Ó, glória. O Ed falou aqui o seguinte, ó. Fé religiosa é uma condição intrínseca de cada ser humano. Nem os pais podem impor religião. Quanto mais um fanático. Assédio moral processa. Quem entender aí desses negócio trabalhista aí, negócio criminal, essas paradas aí, coloca pra nós aí no chat. Quem entende? Eu não entendo, então coloca pra nós aí. Eu sei que o cara fez um monte de coisa errada aí, né? O básico eu sei que ele fez errado. Agora, os nome do artigo, nome do processo, nome de tudo aí, bota aí pra gente aí, pra você que entende. Coloca aí no chat pra nós, pra gente entender. Ó, o Drico falou assim, ó. Drico Sabino, o nome é que eu já gostei, né? Drico Sabino. Que processo lindo de se ganhar. Bruninho falou assim, ó. Que ódio, ele falando de humilde e reagindo totalmente ao contrário. Ai, complicou, né? Rosemary, o absurdo, merece um belíssimo processo. Você vê que a maioria dessas pessoas aí devem ser até religiosas, né? E eu não acredito que todo mundo aí é ateu. Então a maioria ali tá até sendo a favor do cara se processar. Nem os religiosos estão concordando com isso. Ridículo demais impor religião pros outros. Liberdade e religião? Estamos numa teocracia? Mandou aqui a Débora. Pois é, né? Soares. Desde quando mistura religião com trabalho? Quero distância de fanático. Aí é foda, né? Fanatismo doido. Calma aí. Esmeralda falou assim, ó. Não tem nada a ver com humildade, e sim com abuso, pressão e falta de respeito com a opinião do funcionário. Caraca, o povo tá revoltado. O povo aqui... Eveive falou assim, ó. Espero que tenha lascado um processo nesse empresário. Rapaz. Aí depois vai se fazer de... O empresário vai se fazer de humilde, né? A indenização vai ser pesada. Ô glória. Aleluia. Silva falou assim, ó. Nossa, que absurdo. Espero que a Justiça do Trabalho coloque esse empresário no seu devido lugar. Maria de Lourdes falou assim, ó. Que sem noção. Só pode ser do Deus, Pátria, Família.
Mônica falou assim, ó, quanto mais fiéis, mais arrecadação. Exatamente, né? O Joselita falou assim, ó, isso é um absurdo, é um abuso. Isso é um abuso. Ninguém é obrigado. Professor Herberson falou assim, ó, forçar alguém a seguir, praticar ou se submeter a uma religião é uma grave violação dos direitos fundamentais e da liberdade de consciência, princípios assegurados pela Constituição. Embora o assédio religioso sempre tenha existido, a partir de 2016 observamos uma escalada alarmante desse fenômeno, impulsionada pela ascensão de igrejas fundamentalistas, ultraconservadoras. Se a gente for falar disso aí, meu irmão, é da década de 80, década de 90 pra cá, filho. Se a gente for falar de escalada... como é que é? Vamos lá. Impulsionada pela ascensão das igrejas fundamentalistas, ultraconservadoras, neopentecostais, que escancararam sua verve autoritária, sua verve, rapaz, e neofascista. Esse processo é resultado direto da aliança entre a extrema-direita e setores do protestantismo fundamentalista, que instrumentalizam a fé para impor uma agenda teocrática e excludente. Trata-se de um ataque à laicidade do Estado e à pluralidade religiosa, pilares essenciais de uma sociedade democrática. O fundamentalismo religioso, quando aliado a projetos políticos autoritários, torna-se uma ferramenta de controle social e perseguição às minorias. Essa fusão entre religião e poder político remete a períodos históricos de intolerância e obscurantismo, nos quais divergências ideológicas eram criminalizadas e a liberdade individual aniquilada. Diante desse cenário, é imprescindível reafirmarmos a defesa da democracia, da laicidade, do Estado e da liberdade religiosa, combatendo qualquer tentativa de imposição religiosa como instrumento de dominação e cerceamento dos direitos humanos. Respeita. Rodrigo falou assim, ó, minha Nossa Senhora, aleluia. Sérgio falou assim, ó, mete um processo nessa empresa, procure o Ministério Público. Ana falou assim, ó, eles são assim, exigem que sejam seguidores. Luz falou assim, ó, ele tem que entrar na justiça, porque a empresa está cometendo um crime gravíssimo. Coloca pra nós aí, galera, vocês aí que entendem nessas paradas aí, quais são os crimes que foram cometidos por esse patrão que obrigou o cara a ficar num culto contra a vontade dele. Acho que era nem contra a vontade, que ele falou assim, não, hoje eu não tô me sentindo bem. Aí ele falou assim, não, se você não tá bem pra ficar num culto, meu irmão, né? Aí complica demais. Eu acho que isso aí ocorre em muitos locais, só que a gente não fica sabendo, tá, galera? Acho que isso daí é mais comum do que parece. E assim, se você sofre abuso na sua igreja, se você na sua igreja, na sua empresa, né, por questões religiosas, saiba que isso aí é errado, né? E eu peço até a compreensão de todos aí para que coloquem aí no chat quais são os tipos de crimes que são cometidos por um patrão que obriga um funcionário a ficar depois do expediente, né? Ou durante